Via Justiça está de volta, discutindo hoje a divulgação pela internet do salário dos servidores públicos e o papel do judiciário. Nossos convidados são o deputado Domingos Sávio, do PSDB, líder da maioria na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e o desembargador Dorgal Borges Andrada, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Deputado Domingos Sávio, nós estamos falando na divulgação na publicidade do salário dos servidores, mas não é essa a única questão que envolve a administração pública. Há publicidade de menos, mas pode haver publicidade demais também na avaliação do senhor? Ah, com certeza. E o pior é que sem critérios, né? Publicidade aí, no caso, gasto com publicidade. Veja bem, nós precisamos de transparência com todo o gasto público. A fonte da corrupção, uma das grandes fontes, origens da corrupção, é você não ter transparência, o dinheiro público ser utilizado sem que as pessoas saibam com clareza. A começar pelo salário de todas as pessoas, dos deputados, dos juízes, dos funcionários públicos. Salários é um ponto, mas não é o único. Salário não é o único. Vejam uma coisa gravíssima para o Estado de Direito, para a democracia. Nós precisamos de uma mídia, de um poder de comunicação absolutamente livre, não é verdade? Nós não podemos pensar o Estado de Direito sem liberdade de expressão, de comunicação e independência para fazer isso. E aí cabe questionar o seguinte: os governos municipais, estaduais, federais, os poderes, especialmente os poderes executivos e legislativos, gastam e gastam muito com publicidade. O governo federal, eu tive informações recentes que gasta mais de R$1 bilhão com publicidade. Mais de R$1 bilhão. Não há regras claras no Brasil para o gasto com publicidade. Quando muito tem lá uma regra dizendo que tem que divulgar... Exige impessoalidade. Exige impessoalidade. Por exemplo, um determinado prefeito, ele não pode fazer uma propaganda em que ele seja o garoto propaganda, em que o seu nome, a sua imagem seja projetada. Não pode. Mas ele pode fazer uma propaganda em que ele gaste 10 vezes mais do que seria o valor razoável e ele vira o verdadeiro padrinho daquele veículo de comunicação. E aí o editorial de todos os dias, de toda semana, só fala notícia boa daquele agente público. O presidente da República, o governador, o prefeito, eles têm na máquina, não é, a possibilidade de gastar o dinheiro público com publicidade, e os próprios veículos de comunicação, de um modo geral, não fazem essa autocrítica. Quanto que o governo gasta com propaganda nos diversos veículos de comunicação, nas televisões, nas rádios, nos jornais? Perfeito. E até que ponto que isso interfere ou não na independência desses veículos, em ter uma análise crítica, em fiscalizar, em acompanhar? Nós temos visto que a imprensa tem sido grande parceira do povo brasileiro em denunciar, em investigar, em aprofundar a cobrança de maior transparência. Mas ainda não é uma imprensa 100% independente por falta de transparência. Então é preciso transparência com os gastos públicos de um modo geral. E é preciso regra para gastar dinheiro com propaganda. Hoje se gasta muito dinheiro com propaganda sem nenhuma regra, perfeito, desde a contratação da agência até a definição das campanhas. Desembargador, essa questão do controle econômico, vamos dizer assim, da mídia... O senhor acha que é uma questão relevante? O Poder Judiciário teria como interferir de alguma forma? Isso aí, como a legislação é muito tímida nesse caso, né? Ela proíbe só que haja a confusão entre o agente público e a publicidade. Fica muito só nisso, ela não fala em valores, em percentual. E aí acho que vem aquela velha confusão, a confusão de misturar o governo com o Estado, né? Sim. Então, o Estado, o poder público quer divulgar as suas realizações e o governo diz que é obra do governo. E às vezes a obra não é do governo, é necessária, a hora de saneamento, tudo isso. Eu acho que a nossa legislação é muito deficiente nesse ponto. Eu acho que isso depõe contra a democracia, né? Porque quem está no governo massacra quem está na oposição e é um despropósito. Eu acho que tira até liberdade de imprensa, sob certo aspecto, porque a imprensa fica dependente só com o nosso país. 40% a arrecadação brutal de impostos, já está todo mundo na mão, os órgãos... A mídia é um negócio, né? Virou e como o negócio depende muito de publicidade, dinheiro, publicidade. E os governos, de uma maneira geral, são os principais anunciantes. São os mais ricos, os mais dispostos a ir à mídia também, porque querem, sabe, que ele dá retorno eleitoral ao governo, diferentemente da lei do comércio. Então eu acho que a legislação nossa aqui é muito fraca nesse aspecto. Você veja que nos Estados Unidos
A dificuldade é muito maior. Você até um candidato lá, que seja presidente da República, ele tem que arcar, conseguir uma campanha para comprar um espaçozinho na televisão. Aqui o governo compra espaço na televisão para divulgar o que ele quer, a hora que ele quer, o dia inteiro, os 4, 5 anos. Veja bem, deputado, eu defendo até, é claro, é preciso não misturar as coisas assim. Pode parecer que a gente está dizendo, o governo não devia de fazer publicidade. Não, tem campanhas que são necessárias. Você precisa fazer uma campanha contra a dengue, você precisa fazer uma campanha educativa. Imagina que maravilha para a imprensa se as campanhas fossem feitas com decisões técnicas, como o anunciante privado faz em todos os veículos de comunicação as suas campanhas, com um objetivo a ser alcançado. Se o dinheiro público fosse gasto nos jornais, nas rádios e televisão, com premissas técnicas e com regras do jogo bem definidas, haveria o faturamento para os veículos de comunicação, o poder público alcançaria o seu objetivo dentro do interesse público de fazer a educação ou a publicidade dos atos e não haveria o cerceamento da liberdade de imprensa. Perfeito. Então Deputado, seria um avanço para todo mundo. Eu gostaria da opinião do senhor e do desembargador. Nós temos um agravante no Brasil que é a excessiva concentração de poder da mídia, né? Nós temos pouquíssimos veículos nas mãos de poucos grupos. Esse é um problema que está associado a isso também, né? Porque se você tem, e aí você coloca o seguinte, é como se fosse não, é mais um poder. Ao invés de informar, passa a ser o poder de formar opinião. E controlar. Né? E controlar a opinião e dizer, olha, esse governante é um governante maravilhoso, coloco ele nos horários nobres, que tem o maior percentual de Ibope, sempre com uma notícia boa, passando a mão na cabeça de um pequenino, dando uma declaração de solidariedade a uma determinada minoria, fazendo um gesto muito bonito, muito interessante. Ora, não tem ninguém que resiste a isso, vai ter sempre uma popularidade lá nas nuvens. Desembargador, para a gente encerrar a sua opinião. Eu já li um artigo estrangeiro dizendo que no Brasil é um país de um nível cultural baixo, isso é a visão do articulista, nível cultural baixo, com a mídia de alta qualidade e que, portanto, domina com muita facilidade o país, a televisão, nossa, de alta qualidade em termos mundiais, de alta atratividade, ela prende todo mundo, qualquer um de nós, até inconscientemente, pela sua qualidade, e a população, 70%, 80%, não tem cultura, não consegue, e não tem opções, são poucos canais. Então, que o Brasil é um país, isso na visão do articulista, é um país dominado pelas televisões. Desembargador Dorgal Andrada, muito obrigado pela sua participação aqui no Via Justiça. Deputado Domingos Sávio, muito obrigado pela sua participação aqui. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-las para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.